Bom dia, gente bonita do sexto ano. Os alunos mais inteligentes da escola estão nessa sala virtual. Então, assim, ó, a aula de hoje seria uma aula sobre redação, mas como vocês estão indo muito bem nas produções textuais, e segunda tem uma avaliação, nós vamos fazer revisão para a avaliação da melhor turma da escola, o sexto AM. Se vocês disserem que eu digo isso para todos, é verdade, tá? Mas eu acho que vocês são bons mesmos. Então, anotem aqui essas questões, tá? Tudo o que vai cair, com exceção de uma questão de interpretação de texto, são questões parecidas com o que eu estou passando agora. Então, vai cair uma questão na avaliação. Leia as frases e marque a resposta correta. Até aqui ficou, ela vai valer 2 pontos, na verdade, porque são 2 questões disso, tá? Mas aí isso não é tão importante no momento. Então a gente tem que analisar a oração, o roubo fantástico. Eu vou analisar essa oração, essa frase, né? Na verdade, porque não tem verbo, então é só uma frase, não é uma oração. E vou ver qual dessas questões aqui, A, B ou C, diz algo verdadeiro sobre essa frase. Então a palavra fantástico é o núcleo do sintagma nominal? O que vocês acham? Fantástico é o núcleo... Eu não tô vendo nada ainda não, prof. Tá, mas fique tranquila que a gravação vai chegar para ti perfeita, tá? O roubo fantástico. Fantástico é o núcleo do sintagma nominal? Não, porque fantástico é um adjetivo. Ele não pode ser o núcleo do sintagma nominal. Professor. Fala, querida. Fantástico é um adjetivo. Então vamos aqui colocar isso aqui para vocês compreenderem bem, para ficar legal na prova. Fantástico. Para ficar legal na prova, para vocês poderem estudar, né? Fantástico é um adjetivo. Vamos montar aqui bonitinho. Cor vermelha. Para eu colocar aqui adjetivo. Por quê? Então, assim, um adjetivo não pode ser o núcleo do sintagma nominal? Não pode. Adjetivo tem função de determinante. Tá? Sempre o adjetivo tem função de determinante. Então, ele não pode. Essa pergunta está errada. Eu não posso marcar certo ali. Deixa eu botar um amarelo mais fácil de enxergar. Tá? Não pode. Vamos ver a segunda. As palavras o e fantástico são determinantes e fantástico é um artigo definido? Se eu comecei a fazer... Olha só, eu quero que vocês, na avaliação de vocês, não só em língua portuguesa, mas em todas as avaliações, quando tiver um enunciado pedindo alguma coisa, analisem tudo. Por que que? Primeiro eu vou ver a questão A, né? Eu vi que fantástico é um adjetivo, então ele não pode ser o núcleo do sintagma nominal. A questão B, ele diz que as palavras o e fantástico são determinantes. Isso está correto. Mas fantástico não é um artigo definido. Artigo definido é o, a, os, as. Esses aqui são artigos definidos. Tá? Então, não tem como essa resposta estar correta. Tá? Vamos para C. As palavras o e fantástico são determinantes? A afirmação está correta. E fantástico é um adjetivo. Isso eu vi lá no início. Então, essa aqui vai ser a resposta certa. Vamos botar aqui uma cor diferente para mostrar que ela está certa. Ou amarelo. Vocês enxergam amarelo? Não, né? Tá. As palavras o e fantástico são determinantes e fantástico é um adjetivo. Então, o que vocês têm que fazer quando forem fazer a avaliação? Primeiro, vocês vão ter a apostila do ladinho de vocês.
Vão ter os vídeos para assistir no fim de semana e fazer anotações. Tá? Eu enviei material para vocês e ainda vou enviar mais ainda hoje à tarde. Aproveitem o material, aproveitem para vocês fazerem a prova analisando tudo. Não façam com pressa, tá? A próxima questão. O professor da escola, eu tenho que ver qual dessas questões aqui tem uma informação correta sobre essa frase. Vou aumentar ela aqui para ficar tops. Tá? Então, a questão A palavra escola é o núcleo do sintagma nominal. Vamos ver a mesma coisa? Analise escola. De quem eu estou falando aqui nessa frase? Alguém quer me responder de quem eu estou falando? O professor da escola? Tá falando professor. Do professor. Então, lembra que eu uma vez falei numa aula que o núcleo do sintagma nominal é aquele termo, ele tem que ser um substantivo ou um pronome, tá? Pronome pessoal do caso reto. Ele vai ser um substantivo ou um pronome pessoal do caso reto, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles. E ele tem que ser o termo de quem eu falo, de quem eu informo alguma coisa na frase. Esse é o núcleo do sintagma nominal. Então aqui, o professor da escola, se eu disser que escola é um núcleo do sintagma, está errado. Mesmo escola sendo um substantivo. Tá? Isso aqui é um substantivo, mas não é. Então eu vou colocar aqui uma observação aqui. O núcleo do sintagma nominal é o termo de quem eu falo. Basicamente assim, tá? Vou botar aqui numa cor vermelha, vibrante. Então, não tem como estar certa a questão A. A questão B. A palavra professor é o núcleo do sintagma nominal, pertencendo à classe gramatical dos substantivos. Vamos ver, professor? Professor é um substantivo? Hein? Professor é o núcleo do sintagma nominal? Sim. Sim. Então, se eu tenho aqui como núcleo do sintagma nominal professor, eu tenho a B como resposta certa. Tá bom? Depois, aqui eu já sei que a resposta certa é essa, tá? Vamos marcar aqui. Vamos botar essa cor. Essa é a resposta certa. Mas vamos ver por que a C não é certa. A palavra professor é o núcleo do sintagma nominal, até aqui está certo, e pertence à classe gramatical dos adjetivos. Essa informação aqui, ó, é a que está errada. Viram como vocês precisam prestar atenção nas questões? Essa informação aqui é a que está errada. Se eu leio rápido até aqui, eu vou pensar que eu acertei a questão. Perceberam? Então é importantíssimo vocês prestarem atenção em tudo, tá? Então professor vai ser a palavrinha que é o núcleo do sintagma nominal, porque é de quem eu estou falando, é um substantivo, então a resposta certa é B. Eu vou dar uma pausa que eu vou mudar uma configuração aqui, tá? Só um pouquinho. Então, aqui sempre vocês precisam prestar atenção justamente lendo uma questão de cada vez e analisando a frase. Vamos ver a outra. Assinale a única alternativa em que o adjetivo está no grau superlativo, absoluto, analítico. O que é o grau superlativo, absoluto, analítico? É aquele que eu uso um advérbio de intensidade junto ao adjetivo. Por exemplo, vamos colocar aqui. Pô, eu sempre falo do Pedro, né? Vamos falar de quem? Quem é que quer que eu coloque o nome aqui no exemplo? Eu. Juliana. Eu quem?
Diz o nome aí. A, A quem? A Lara? a Lara. Tá. A Lara é muito querida. Aí o que, que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei a Lara é muito esse advérbio junto a esse adjetivo querida, que é o adjetivo porque, é o adjetivo porque está dando uma característica para Lara. Esse advérbio junto ao adjetivo faz com que eu classifique o grau desse adjetivo como superlativo absoluto analítico. Ok? Eu estou colocando um advérbio de intensidade, intensificando. Ok? Tem que ter um termo assim parecido com o muito. Do contrário é outra coisa. Vamos ver aqui, ó. Qual dessas questões está certa? Ganhei uma flor belíssima. Qual é o grau desse adjetivo? Absoluto. É passado, né? Tá. Não. O adjetivo. Eu quero classificar esse adjetivo aqui, ó. Ah, tá. Qual é o grau dele? Ele é um superlativo absoluto. Alguém falou aí. Mas ele é analítico ou sintético? Para ser analítico, ele... Sintético. Por que, que ele é sintético? Porque foi acrescentado um sufixo, tá? Que é aqui no final. Cima. Opa. Isso aqui foi acrescentado a palavra, ó. Então, quando eu acrescento um sufixo, é o adjetivo mais sufixo, ele vai ser um superlativo absoluto sintético. Isso está na apostila de vocês, está nos conteúdos complementares que eu enviei, está tudo bonitinho. Então, é só vocês, quando forem fazer a prova, prestar atenção nos detalhes. Vamos ver essa aqui. Então, essa aqui não está certa, porque eu tenho que assinalar a única alternativa em que o adjetivo está no grau superlativo absoluto analítico, que é isso aqui, ó. Tem que ter um advérbio de intensidade junto ao adjetivo. Vamos aqui. Os alunos do 6º AM são os mais inteligentes do mundo. E agora? Eu estou fazendo, né, uma comparação ou é um superlativo relativo? Relativo. Por que ele é É um... relativo. Tá, mas por que ele é um superlativo relativo? Porque ele não tá comparando as outras pessoas. Ele tá falando, ó, vocês são os melhores. Do mundo, né? Olha só, é do mundo inteiro. Se eu dissesse assim, os alunos do 6º AM são os... se eu dissesse são os mais inteligentes da escola, é a mesma coisa, tá? Seria a mesma classificação. Quando eu faço comparação de um indivíduo para outro, de uma cidade para outra, de um lugar para outro, é comparação. Se não, se é de um indivíduo ou de uma turma para uma turma inteira, para um grupo inteiro, para uma localidade inteira, isso vai ser um superlativo relativo. E no caso aqui, é de inferioridade ou superioridade? Superioridade. Superioridade por causa desse mais aqui, né? Ó, esse mais aqui indica superioridade. Vamos ver a próxima então. Então essa aqui também eu não posso marcar porque não é a certa. Eu quero achar um superlativo absoluto analítico. O bolo está gostoso. Qual é a classificação aqui? Desse grau aqui. O bolo está gostoso. Superlativo?
Não, é o normal. Não tem nada que intensifique. Não tem. Ó, eu não estou comparando o bolo é mais gostoso do que a torta. O bolo, eu não estou usando um superlativo, né? O bolo é o mais gostoso da cidade. Eu não estou usando o superlativo absoluto, dizendo que o bolo é muito gostoso, né? Que seria o absoluto analítico, ou o absoluto sintético. O bolo é gostosíssimo. Não, eu estou com adjetivo dando a característica. Então ele é normal. É normal. Vamos botar aqui normal. Que aqui cabe. Tá? Então vocês não podem esquecer que existe o grau normal, né? Que é quando o adjetivo não está sendo intensificado. Beleza? Então aqui, vamos lá. Beleza. A família é muito importante. E agora? Qual é o grau desse adjetivo? Ou por isso que nem os alunos do sexto AM por causa do muito. Eu acho que essa seria a resposta correta. Por quê? Porque aqui eu tenho um adjetivo importante. E aqui eu tenho um advérbio. Fala. Porque tem o advérbio, que eu falo. Isso, e esse advérbio está intensificando, tá? Ele está intensificando. Ele está dizendo que é muito importante, tá? Que eu podia dizer que é razoavelmente importante, tá? Também uma coisa interessante, quando as palavras acabam em ente, elas normalmente são advérbios, tá? Dá pra gente colocar isso. Mas isso é só um detalhe. Eu não vou colocar nada muito difícil na prova. Então, assim, a família é muito importante. Essa aqui é a resposta certa. Né? Essa é a resposta certa. E essa aqui não é certa porque o Brasil é um lindo país. Pronto. Lindo é normal. Não tem nada demais. Não tem nada intensificando. Né? Então, não é essa a resposta certa. Tá? Tá tudo tranquilo até aí? Acho que sim. Fácil. Se vocês usarem com calma a apostila, vocês não vão errar nenhuma questão. Tá? Relacione as colunas de acordo com o grau dos adjetivos destacados. A gente fez uma atividade parecida na aula de grau dos adjetivos, né? Só que aqui eu mudei, obviamente, as frases para vocês conseguirem fazer, né, interpretar uma frase diferente. Então aqui, vamos ver qual é a classificação de cada um. Vamos ver se vocês entendem. Eu vou querer que o Pedro me diga, a prova é muito fácil. Qual é a classificação desse adjetivo aqui, fácil? Professor, Fala. eu não consigo ver, eu só tô vendo um computadorzinho. Não faz... Agora foi. Tá. Mas não faz mal, tá? Porque vocês vão receber o vídeo sem corte, tudo perfeitinho, tá? Mas faça perguntas igual. Aqui, ó. A prova é muito fácil. Qual é o grau desse adjetivo aqui? Hello? Professor, posso falar? Pode. Para mim é o grau superlativo, absoluto, analítico. Pronto. A gente acabou de fazer isso na outra questão, né? Tem um muito aqui, tem esse advérbio aqui. Ó, junto ao adjetivo, ó. O advérbio e o adjetivo, né? O advérbio está intensificando. Então é o superlativo, absoluto, analítico. Vamos ver onde é que está aqui a resposta. Desliga o microfone, por favor. Superlativo, absoluto, analítico. A questão é 2. Vou botar aqui. 2 pauzinhos. Desliga o microfone, por favor. Meus alunos são os melhores da escola. Isso aqui, o que está acontecendo aqui? Melhores é o adjetivo, né?
E agora? Qual é a classificação desse grau? Eu sei. Alguém mais? Fala você então. É grau superlativo relativo de superioridade. São os melhores da escola. Olha Grau só. superlativo relativo de superioridade. Exatamente. Porque eu estou colocando que são os melhores da escola. Tá? Então, justamente, estou fazendo uma comparação aqui. Mas com os alunos com relação à escola inteira. Tá? Então, fica... Como é que é o de superioridade? Grau superlativo, relativo de superioridade. Aqui seria o 5. Vamos botar aqui. Vamos para a próxima. Meu time é melhor que o seu? E agora? Grau comparativo de superioridade? Grau comparativo de superioridade. Meu time é melhor que o seu. Então eu estou comparando dizendo que o meu time é melhor. É superior. Vamos ver aqui onde é que está o comparativo de superioridade. Aqui. Então fica 4. A Europa, aqui tem que ter uma letra maiúscula. A Europa é tão desenvolvida quanto a Ásia. O que eu estou fazendo aqui? Grau comparativo de igualdade? Exatamente, parabéns. Eu estou igualando, né? Estou dando uma comparação, igualando os dois continentes. Na verdade, essa informação aqui não é verdadeira, tá? Ou pode ser também, dependendo, se a gente fizer uma média. O livro foi o menos vendido da categoria. Grau superlativo relativo de inferioridade. As duas acertaram. Então, grau superlativo relativo de inferioridade é a 6. E aqui, meus alunos são inteligentíssimos. Hã? O que eu fiz aqui? Eu tenho o adjetivo e eu acrescentei um sufixo. Eu tenho o adjetivo, eu acrescentei um sufixo para dar essa intensidade. Então, é um superlativo absoluto sintético? Exatamente. Quando eu faço isso, eu acrescento um sufixo para dar essa intensidade, ele é grau absoluto, superlativo absoluto sintético. Tá? Vamos para a próxima. Isso aqui tá fácil, né? Por favor, né? Vamos. Se alguém tiver dúvida, grita para a gente fazer uma explicação melhor. A outra questão. Marque a resposta correta referente aos verbos destacados. Tá? Marque a resposta correta referente aos verbos destacados. Eu vou destacar o verbo que eu não destaquei. Aqui, tá? Destacado. Nós comemos toda a pizza. Então aqui, o verbo está no presente do indicativo, o verbo está no pretérito imperfeito, o verbo está no pretérito perfeito. E agora? O verbo está no pretérito perfeito. Nós comemos toda a pizza. Na verdade, ele pode estar no pretérito perfeito e pode estar no presente do indicativo. Aqui eu acabei fazendo uma pegadinha. As duas iam estar corretas, que droga. Mas a minha intenção foi botar no presente. Nós comemos agora. A minha ideia foi essa. Deixa eu botar outro verbo aqui. Vamos botar aqui. Aham. Nós comeríamos toda a pizza. E agora? Ah, não, mas aí não tem... pretérito imperfeito. Não, isso é futuro. Aí não tem ali. Professor, mas a gente tem que usar o que tá ali, né? Aí, eu sei. Tem que... Esse professor. Então, assim... Professor, mas agora eu já escrevi
Agora eu já escrevi comemos. Não faz mal, amigão. Vocês vão receber. Vamos botar, eu como toda a pizza. Pronto. Esse verbo aqui, ele tá em qual tempo? Presente do indicativo. Isso, era isso que eu queria botar desde o início e eu coloquei uma pegadinha para mim mesmo. Tá, eu como toda a pizza, tá no presente indicativo, tá? Tá, e por que é indicativo? Porque é uma certeza. Não, eu vou fazer uma pergunta na avaliação sobre qual é a intenção de cada modo verbal, tá? Mas eu não vou fazer relação à conjugação de outros modos, só do indicativo. Vamos ver outra questão aqui, que é a última. Tá. Relacione corretamente as colunas. Tá. Modo indicativo. O que o modo indicativo faz? É a segunda, indica uma certeza. Exatamente. Olha, se vocês errarem esse tipo de coisa, eu vou ter um filho. Modo subjuntivo, o que ele faz? Indica uma dúvida. E modo... Isso. E modo imperativo? Indica uma ordem ou um pedido. Uma ordem ou um pedido. Aí ali só botei pedido, mas está correto. Tá? Então, essa aqui é a questão. A prova de vocês vai ser exatamente parecido com isso, só vou mudar as questões, né? As frases, as coisinhas, e vai ter uma interpretação de texto. Entenderam, meus queridos? Alguém quer tirar alguma Professor, pode dúvida? voltar para a Eu entendi, Eu prof. entendi. Não consegui ver a outra, professor. Essa, filho? Peraí. Essa. Aí, gente. Professor, eu não consegui ver direito a primeira, então depois que o Pedro Henrique vê, eu queria que você votasse na primeira que você fez. Por Então, favor. eu volto sim. Eu volto sim. Quando o Pedro disser deu, já copiei. Já copiei e deu. Então, a primeira. A primeira questão aqui Pronto. é bem fácil, tá? É só a gente prestar atenção nas alternativas. Interpretar primeiro a frase, ver a função de cada uma. Ó, eu sei que artigo é determinante, adjetivo é determinante, substantivo ou pronome pessoal do caso reto são núcleos do sintagma nominal. Então eu vou analisar cada questão e ver, eu tenho que saber a função, eu tenho que saber quais são os artigos, eu tenho que saber o que é um adjetivo, tá? Isso é fundamental. Assim como eu tenho que saber o que é numeral, eu tenho que saber o que é verbo e assim por diante. Para a gente poder interpretar o texto. A questão não é saber a gramática por saber a gramática. Mas se eu não sei a função das palavras dentro da frase, eu não consigo nem interpretar um texto. Conseguem compreender isso? Isso é fundamental, fora as leituras, né? Por falar nisso, o que vocês estão lendo? Eu vou terminar a gravação.